Dois crentes oram pela mesma cura, mesma doença, mesmo Deus, mesma Bíblia. Um recebe o milagre em dias, o outro espera anos, e nada acontece. Qual é a diferença? A resposta que E.W. Kenyon descobriu nas Escrituras vai destruir tudo que te ensinaram sobre fé. E quando você entender isso, nunca mais ficará na fila da espera enquanto outros recebem. Porque a verdade é esta: Deus não tem favoritos, mas Ele tem leis espirituais. E quem conhece essas leis opera nelas. Quem não conhece fica orando, jejuando, suplicando e se perguntando por que nada muda. Se você está cansado de ver outros testemunhando milagres enquanto você continua na mesma situação, esse vídeo vai te mostrar exatamente o que está faltando. E não é mais oração, não é mais jejum, não é mais santidade. É algo que a igreja parou de ensinar. Algo que separa quem recebe de quem espera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém ser curado instantaneamente? Alguém que orou uma vez e pronto. Dor sumiu. Tumor desapareceu. Médico sem explicação. E você também já viu alguém que ora há anos pela mesma cura e nada acontece? A pessoa é fiel, é dizimista, lê a Bíblia, frequenta todos os cultos, mas continua doente. Por quê? A resposta automática que a igreja te dá é: Deus tem um propósito nisso. Ele está te ensinando algo. Talvez não seja o tempo dele ainda. Mas olha o que Kenyon disse. Se Deus cura um, Ele quer curar todos. A diferença não está na vontade de Deus, está na operação da fé. E essa declaração muda tudo. Porque se a vontade de Deus para a cura é universal, então o problema nunca foi Deus decidindo quem Ele vai curar e quem Ele vai deixar doente. O problema é que alguns sabem como receber e outros não. Pensa comigo. Se você vai ao banco sacar dinheiro que está na sua conta, você não implora ao caixa. Você não chora. Você não jejua 3 dias pedindo permissão. Você simplesmente apresenta o comprovante e o dinheiro que já é seu é entregue. Mas na igreja, ensinaram você a implorar por aquilo que já foi depositado na sua conta espiritual na cruz. E é aí que começa o problema. Vamos direto ao ponto. Existem 2 mentalidades operando no meio cristão. E essas 2 mentalidades produzem resultados completamente opostos. A primeira mentalidade é a do mendigo espiritual. Esse crente vive pedindo, suplicando, chorando diante de Deus, esperando que talvez, se ele orar bastante, se ele for humilde o suficiente, Deus tenha pena dele e conceda um milagre. Essa pessoa ora assim: Senhor, eu sei que não sou digno, mas se for da tua vontade, por favor, me cura. Eu preciso tanto. Tem misericórdia de mim. E ela repete essa oração todos os dias, durante meses, anos, e nada acontece. Por quê? Porque essa oração não é fé. É incredulidade disfarçada de humildade. Kenyon foi brutal nesse ponto. Ele disse: a oração da dúvida insulta a obra consumada de Cristo. Você está pedindo a Deus que faça o que ele já fez. Agora olha a segunda mentalidade. A mentalidade do herdeiro consciente. Esse crente sabe quem ele é em Cristo. Ele sabe o que a cruz garantiu. Ele lê Isaías 53:5 e entende que pelas suas pisaduras fostes sarados. Não é promessa futura. É fato consumado. Então ele ora assim: Pai, eu te agradeço porque pela obra de Jesus na cruz, a cura já é minha. Eu a recebo agora. Declaro que meu corpo se alinha com a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E pronto. Ele orou uma vez. Porque fé não repete. Fé declara e descansa. Vê a diferença? O primeiro vive implorando. O segundo vive possuindo. O primeiro age como se Deus ainda não tivesse feito nada. O segundo age como se Deus já tivesse feito tudo. E é exatamente aí que o milagre se manifesta. Deixa eu te mostrar algo nas Escrituras que a maioria dos pregadores ignora. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesus disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Lê de novo, devagar. Crede que o recebestes. Passado. Não vai receber. Não talvez receba. Recebestes. Isso significa que no momento da oração, você já tem que crer que recebeu. Antes de ver.
antes de sentir, antes de qualquer manifestação física. A fé opera no invisível antes que o visível se manifeste. Mas olha o que acontece com quem não entende isso. A pessoa ora hoje: Senhor, me cura. Ora amanhã: Senhor, me cura. Ora depois de amanhã: Senhor, me cura. Kenyon disse: cada vez que você repete o pedido, você está confessando que ainda não recebeu. E se você não recebeu pela fé, você nunca receberá. Isso é duro, mas é verdade, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não difícil. Impossível. Você pode orar 10.000 vezes, pode jejuar 40 dias, pode dar todas as suas ofertas, mas se você não crer que já recebeu, nada vai se manifestar. Porque Deus não responde volume de oração. Deus responde fé. E fé não é quantidade. Fé é qualidade de convicção. Agora deixa eu te mostrar onde a maioria dos crentes perde o milagre. Não é na hora da oração. É no que acontece depois da oração. A pessoa ora com fé. Declara que recebeu. Levanta do altar convicta. Mas 10 minutos depois, a dor volta. O sintoma continua. O diagnóstico não mudou. E aí ela faz o que a maioria faz. Ela abre a boca e diz: orei, mas acho que não funcionou. A dor ainda está aqui. Acho que Deus não me ouviu. Pronto. Ela acabou de cancelar a oração. Kenyon ensinou algo revolucionário. Ele disse: sua confissão depois da oração é mais importante que a própria oração, porque é a confissão que mantém ou destrói o que você creu. Vou repetir isso. Sua confissão depois da oração determina se você receberá ou não. Olha o que Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não receberá coisa alguma. Por quê? Porque a dúvida cancela a fé, e a dúvida não precisa ser gritante. Ela vem disfarçada. Vem em frases como: orei, mas ainda estou esperando. Pedi a Deus, mas ainda não vi nada. Eu creio, mas os sintomas continuam. Cada uma dessas frases é confissão de incredulidade. E incredulidade fecha a porta do milagre. Então, como é que você sai da espera e entra na posse? Primeiro, você precisa entender que fé e esperança não são a mesma coisa. A igreja misturou os dois. Mas Paulo foi claro. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz: porque pela esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Esperança é futura. Esperança diz: um dia eu vou receber. Mas fé é presente. Fé diz: eu já recebi. Kenyon explicou assim: esperança diz: será. Fé diz: é. Esperança olha para o futuro. Fé segura o presente. E é por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como a substância das coisas esperadas. A palavra substância, no grego original, é hipóstasis. Sabe o que isso significa? Título de propriedade. Documento legal que prova que algo é seu. Então, quando a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas esperadas, está dizendo que a fé é o recibo que prova que você já possui o que ainda não vê. Você não está esperando Deus agir. Você está segurando o documento que prova que ele já agiu. E a manifestação física é só o processo de descarregar no mundo natural o que já é real no mundo espiritual. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você compra um imóvel, assina o contrato, paga o valor, recebe a escritura no seu nome. Mas a casa ainda está ocupada pelo antigo morador. Ele tem 30 dias para desocupar. Durante esses 30 dias, legalmente, a casa já é sua. O documento prova. Mas fisicamente, você ainda não está morando lá. Você fica naqueles 30 dias implorando ao cartório que transforme a casa em sua? Não. Você simplesmente espera o prazo legal sabendo que o imóvel já é seu. É exatamente assim que a fé opera. No momento que você creu, espiritualmente, a cura já é sua. O sangue de Jesus é o documento.
Isaías capítulo 53, versículo 5, é a Escritura. Mas no mundo físico, os sintomas ainda estão ali, como o inquilino que ainda não saiu. A questão é, você vai viver esses dias confessando que a casa já é sua? Ou vai duvidar da Escritura porque ainda não está morando lá? A maioria desiste, porque vive pelos sentidos, não pela fé. Mas quem entende a lei espiritual, continua declarando posse até que o corpo se alinhe com a palavra. Agora vem a parte que separa quem recebe de quem fica na espera. Existem 3 erros fatais que mantêm as pessoas orando sem receber. E se você está cometendo qualquer um deles, pode orar 1000 vezes que nada vai mudar. Erro número 1. Orar repetidamente pela mesma coisa. Você já viu alguém que todo culto vai à frente pedir oração pela mesma cura? Semana após semana, mês após mês. Isso parece fé, parece perseverança. Mas Kenyon disse que é o oposto. Se você realmente crê o que recebeu, por que está pedindo de novo? Você não pede 2 vezes aquilo que já está segurando. Pensa comigo. Se eu te der uma nota de R$100 agora, você vai ficar me pedindo a mesma nota de novo? Não. Porque você já tem. Está na sua mão. Mas se você continuar me pedindo, o que isso revela? Que você não acredita que eu já te dei. É exatamente isso que acontece na oração. Quando você ora repetidamente pela mesma cura, pela mesma libertação, pela mesma provisão, você está confessando dúvida, não fé. Kenyon foi direto. Ore uma vez com fé, e depois agradeça, porque gratidão é a linguagem de quem já possui. Erro número 2. Confissão negativa que anula a oração. Esse é o erro mais comum, e o mais mortal. Você ora, Senhor, eu recebo a cura em nome de Jesus. Mas 10 minutos depois, alguém pergunta, como você está? E você responde, estou mal. A dor está terrível. Orei, mas parece que está piorando. Pronto. Você acabou de destruir tudo, porque Provérbios capítulo 18, versículo 21 declara, a morte e a vida estão no poder da língua. Sua língua tem poder criativo. Quando você fala, você está legislando sobre sua realidade. Kenyon ensinou. Suas palavras constroem ou destroem. Não existe neutralidade. Você está sempre decretando vida ou morte. Então, se você ora com fé, mas confessa dúvida, sua boca cancelou o que seu espírito recebeu. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la todos os dias para ver se está crescendo. Você mata a planta. A fé planta. E depois protege a semente com confissão positiva até que brote. Erro número 3. Viver pelos sintomas em vez da palavra. Esse é o teste final. E a maioria falha aqui. Os sintomas gritam. A dor é real. O diagnóstico está no papel. E aí vem a decisão. O que você vai acreditar? O que o corpo diz ou o que Deus disse? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é claro. Porque andamos por fé e não por vista. Não por vista. Não por sintomas. Não por diagnósticos. Não por sentimentos. Por fé. Que é crer na palavra mesmo quando tudo ao redor contradiz. Kenyon explicou. Os sentidos pertencem ao mundo natural, mas o crente opera no reino espiritual. E no reino espiritual, a palavra de Deus é a única realidade que importa. Então, quando o corpo dói, você não nega a dor, mas você nega o direito da dor de permanecer. Você diz, corpo, eu sei que você está gritando, mas eu não governo minha vida pelos seus gritos. Eu governo pela palavra. E a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Então você vai se alinhar. Em nome de Jesus. Essa é a confissão de quem recebe, não de quem espera. Agora deixa eu te mostrar como 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, revela o segredo de quem sempre recebe. Diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha a sequência. 1. Você pede segundo a vontade dele. 2. Você sabe que ele te ouviu. 3. Portanto, você sabe que já alcançou. Não vai alcançar. Alcançou. Passado. Obra consumada. Mas aqui está o problema.
A maioria não sabe se Deus os ouviu. Vivem na incerteza. Será que minha oração chegou? Será que Deus vai me responder? E Kenyon disse: se você não tem certeza de que Deus te ouviu, você não orou com fé, porque fé não duvida. Fé sabe. Então, como você tem essa certeza? Simples. Você ora de acordo com a palavra revelada. Se a Bíblia já disse que pela cruz você foi curado, então quando você pede cura, você está pedindo segundo a vontade dele. E se você pediu segundo a vontade dele, você sabe que ele te ouviu. E se ele te ouviu, você sabe que já tem. É matemática espiritual. Mas deixa eu te alertar sobre uma armadilha sutil. O diabo sabe que não pode roubar sua salvação, mas ele pode roubar sua manifestação. Como? Através de uma frase. Uma única frase que você repete sem perceber. E essa frase cancela tudo que você orou. Quer saber qual é? É essa. Eu creio que Deus pode me curar. Parece fé, né? Parece humildade. Parece confiança. Mas Kenyon destruiu essa frase. Ele disse: dizer que Deus pode é confessar que ele ainda não fez. E se ele ainda não fez, a cruz foi incompleta. A linguagem correta não é Deus pode, é Deus já fez. Você não diz, Deus pode me salvar. Você diz, Deus me salvou. Da mesma forma, você não diz, Deus pode me curar. E você diz, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Vê a diferença? Uma coloca a ação no futuro. A outra declara que já foi consumado. E somente a segunda libera o milagre. Então o que você faz agora? Como você sai da espera e entra na posse? Primeiro, pare de orar repetidamente pela mesma coisa. Se você já orou com fé, está feito. Agora agradeça, porque gratidão é a prova de que você já possui. Segundo, mude sua confissão. Toda vez que abrir a boca, fale o que a palavra diz, não o que o corpo sente. Declare: pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Meu corpo se alinha com a verdade agora. Terceiro, resista ao sintoma como você resistiria ao pecado. Não dê lugar. Não concorde. Não confesse. Porque sintoma sem acordo não tem poder de permanecer. Quando você aplica esses 3 princípios, você força o invisível a se manifestar no visível. Porque a fé sempre produz resultado. Hebreus capítulo 11, versículo 6 garante. Mas antes de terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você entendeu que fé é crer que já recebeu, por que tantos crentes continuam vivendo como se não tivessem nada? Por que continuam doentes? Por que continuam presos? Por que continuam derrotados? A resposta vai te chocar. Porque existe uma coisa que destrói a fé mais rápido que qualquer ataque do diabo. Algo que você carrega dentro de você. Algo que foi plantado pela religião. E enquanto isso estiver operando, você pode conhecer toda a verdade sobre fé e ainda assim não receber nada. Kenyon descobriu o que é, e quando você vir isso, tudo vai fazer sentido. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a única coisa que impede a fé de operar. E quando você arrancar isso da sua mente, não haverá oração sem resposta na sua vida. Você não vai querer perder. Porque enquanto isso estiver ativo, você pode orar 1000 vezes e continuar esperando.